Aquilo que eu vou tentar falar convosco durante estes 12 minutos é sobre uma realidade completamente nova. É um novo elemento dinâmico que se coloca nesta questão da competition. E para percebermos que, afinal de contas, nem tudo é marketing, nem tudo é business, nem tudo é eficácia. Mas há um elemento central que se chama ética. E como sou professor e investigador na área da bioética, eu tinha que vos vir falar aqui sobre esta questão. Como é que a ética é capaz de acrescentar valor a esta realidade que nós já vimos todos, porque todos os outros oradores que nós tivemos aqui foram capazes de demonstrar que a competition faz parte desse grande chapéu, desse grande guarda-chuva que é a competição. E para isso eu vou falar convosco. Escolhi o tema das neurociências e este admirável cérebro novo. Lembram-se todos de um livro muito conhecido que se chama Brave New World. Eu costumo colocar a questão do cérebro no Brave New Brain. Até que ponto é que nós hoje ficamos como que fascinados por esta realidade que é o cérebro humano. E esta realidade do cérebro humano, enquanto elemento constitutivo da nossa vida, nós percebemos também que ele não faz parte apenas daquilo que são os laboratórios dos neurocientistas, dessas experiências com ratinhos que nós vamos experimentando nos nossos laboratórios, mas as questões do cérebro vão invadindo cada vez mais a nossa linguagem comum, o nosso know-how mais de civilização, e percebemos que, afinal de contas, este cérebro tem algo mais a dizer que a genética, que os humores ou como as outras realidades que daqui a bocado falarei. E então, este fascínio do cérebro também está incluído no vosso mundo, no mundo do marketing, do business e da gestão. É porque cada vez mais vocês ouvem falar em todos os congressos de uma coisa que se chama neuromarketing. Ou seja, este recurso, esta ferramenta que cada vez mais as empresas se servem para que, estudando o cérebro do nosso conhecimento atual sobre o cérebro, possamos chegar de forma mais eficaz, mais direta e de uma forma mais perfeita àquilo que é o objetivo geral de toda a empresa, que é vender e chegar ao público. E por isso mesmo este fascínio até está associado, sabem, àquilo que há bocado a Joana, na conversa da Joana, eu estava a pensar naquela que se chama uma neurobiologia do amor. Já pensaram que fazer bem faz-nos bem? Nós, quando fazemos as coisas bem feitas, nós sentimos aqui dentro qualquer coisa a remexer connosco, um contentamento especial. Isto também é neurobiologia. Dizemos nós, nesta área, que é uma ativação do nervo vago. E sabem, ele chamava-se vago porque ninguém sabia muito bem o que é que ele era. Ele percorre várias partes do nosso corpo e ele é vago porque ele tem muitas ramificações. E este nervo vago, agora descobre-se que, afinal de contas, é ele o fundamento da felicidade quando fazemos o bem às outras pessoas e a alegria que sentimos quando isso mesmo acontece. E então, o meu objetivo nestes 8 minutos que me faltam é tentar explicar-vos um modelo através das neurociências, na qual nós possamos encontrar uma outra realidade, que afinal de contas, a ética é em competição, cooperação. Ou seja, através desta expressão, a ética da nossa realidade, a ética empresarial, não pode esquecer que assenta neste conceito de competimos uns com os outros. E isso é inevitável. Ainda há bocado estava a falar com o André sobre isso e ele dizia precisamente esta selva que é o mundo da empresa. Esta realidade que nós vivemos na nossa sociedade, não só nas empresas, mas no nosso dia-a-dia, na nossa escola, no nosso trabalho, às vezes na nossa família, nós temos consciência de que competimos uns com os outros. Mas que a ética acrescenta valor a esta competição, porque transforma em competição. E assim eu gostava de vos chamar a atenção de uma outra realidade que está presente entre a neuroética e a competição. E escolhi apenas 2 elementos que eu acho
interessantes para dialogar convosco, mas ao mesmo tempo como que fundantes destas relações daquilo que são as questões éticas em neurociências associadas à competição. Em primeiro lugar, aquilo que é um modelo do funcionamento neuronal. Aquilo que eu chamei o Net System. Este Net System vai-nos, em primeiro lugar, retirar alguns mitos. Lembram-se do velho mito de que nós apenas utilizamos 10% do nosso cérebro? Ou que nós encontramos uma funcionalidade reduzida do nosso cérebro? Não é verdade. O cérebro é a máquina da competição. E quereis ver como? 2 exemplos muito simples. O primeiro é aquilo que é a luta constante, esta competição constante dentro da funcionalidade neuronal entre 2 áreas do nosso cérebro, a área visual e a auditiva. Vocês já pensaram muitas vezes que nós não nos apercebemos, mas se pensarem agora naquilo que eu vos vou dizer, vão reconhecer muitas atitudes da vossa experiência, que é: nem sempre nós conseguimos focalizar, ativar a área visual e a área auditiva. Muitas vezes nós estamos atentos a ouvir o que o outro diz e passa alguma coisa e distrai o nosso olhar e a partir desse momento como se corta a ligação auditiva ou vice-versa. Estamos a ver um filme e há um barulho qualquer, como que deixamos de estar conscientes, ativos nessa realidade. Isto é nitidamente competição que existe debaixo desta caixa craniana no nosso cérebro. A outra experiência, vocês já tiveram, se calhar, com os vossos avós, com as pessoas mais velhas. Já pensaram que se vão a conversar com as pessoas mais idosas, no meio da rua, e vão andar, quando o idoso tem que começar a falar, ele tem que parar. Todos nós temos essa experiência. Eu digo às vezes à minha mãe: anda mãe, vamos, tenho pressa. Mas ela está a falar e não pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Muitos de nós, e o nosso cérebro quando começa a ficar mais cansado, estes recursos são diminutos e então esta luta titânica entre estas 2 realidades. A outra experiência está relacionada com a competição na investigação das neurociências. E eu escrevi ali que as neurociências são, no fundo, o reino da competição. Eu vou-vos dar alguns exemplos daqui a bocado. Mas a área das neurociências é onde nós encontramos a maior partilha, sharing experiences, que nós temos no nosso dia-a-dia. Em que não há um neurocientista que seja só neurocientista. A respeito da medicina, mas agora também a respeito da ciência, nós podemos dizer: o neurocientista que só sabe de neurociências, nem de neurociências sabe. Porquê? Porque cada vez mais o recurso das outras fontes do saber, das outras fontes do conhecimento, são tão essenciais que fazem que nós não tenhamos ilusão de que para fazer neurociências temos que cooperar uns com os outros. Exemplos. Eu faço parte de uma rede internacional do Human Brain Project, que é um projeto internacional que tem, neste momento, 13 grandes áreas do conhecimento, na qual a ética também faz parte, mas onde estão incluídas as várias redes do saber e as várias redes do conhecimento. Portanto, as neurociências são mesmo este reino da competição. Mas, no fundo, o que é isto das neurociências e o que é isto da neuroética? Até que ponto é que esta neuroética é capaz de aportar uma mais-valia nas relações que nós temos com a sociedade? No fundo, a neuroética procura encontrar uma ética do cérebro. E isto, a ética do cérebro, é o que eu costumo chamar as questões éticas que estão intimamente relacionadas com a investigação científica do cérebro. E todos nós sabemos o que é que isso representa. É diferente investigar um cérebro. Aliás, nós não podemos fazer investigação profunda do cérebro humano porque temos que o destruir. Por isso é que muitos de nós, de vocês e da sociedade, têm alguma dificuldade em visitar um laboratório de neurociências. Porquê? Porque encontramos lá grandes quantidades de ratinhos nos quais servem para testar, servem-se de cobaias para testar alguma destas experiências. Porquê? Porque simplesmente
nós não podemos utilizar um cérebro vivo humano para fazer uma investigação profunda e uma análise profunda deste mesmo cérebro. Então, a neuroética tem esta função. Tem a função de chamar a atenção, de refletir, de dialogar com os neurocientistas e dizer-lhes que há uma ética específica para a questão das neurociências. Mas ainda há outra que é muito mais extraordinária e na qual me tenho debruçado ao longo destes últimos anos com o professor Daniel Serrão, aqui principalmente na Universidade Católica, que é esta questão do cérebro da ética. É que à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais o funcionamento neuronal, como funciona o nosso cérebro, nós vamos tomando consciência que, afinal de contas, os conceitos de liberdade, de autonomia, de free will, afinal de contas, têm todos uma explicação neurobiológica. Até como vos dizia, a respeito da neurobiologia do amor. Nós amamos alguém, amamos aquela pessoa, porque se calhar, para além do amor, que nós não percebemos de onde vem nem para onde vai, afinal de contas, ele pode também ser explicado pelo funcionamento específico do meu cérebro, que me leva a amar esta pessoa, que me leva a ter este gosto, que me leva a ter uma atitude diferente na vida. Mas tudo isto acontece porque as neurociências são fruto de uma história muito improvável. E é verdade. Vocês, se olharmos para a história da ciência, a história da medicina, nós vamos encontrar algumas experiências. Sempre o homem quis saber qual era o fundamento do seu agir. Porque é que nós atuamos de determinada maneira. E já não digo de todas as explicações que depois foram sedimentadas na espiritualidade e das tradições culturais, elas também têm uma busca de uma fundamentação biológica do nosso ser e do nosso decidir. E escolhi estas três para mostrar um pouco a evolução muito geral desta constatação da biologia do nosso querer e do nosso agir. A primeira é a teoria dos humores, que ainda hoje tem atualidade nos nossos dias, mas que já vem de Galeno de Pérgamo, já no terceiro século da nossa era, e que perdurou quase a teoria de Galeno, que era considerado o pai da medicina, um homem com uma história fantástica, uma história também de explorador, de querer conhecer mais, e que ele sintetiza esta explicação. Nós somos como somos porque dentro de nós há um conjunto de fluidos, há um conjunto de líquidos que aqui andam e eles têm que encontrar em equilíbrio. São os tais humores. E ainda hoje nós dizemos, passados 17 ou 18 séculos, nós continuamos a dizer que aquela pessoa está de bom ou mau humor. É esta a teoria do Galeno. Mas depois chegamos ao século XX e começa a genética, e principalmente na década de 90, com a descoberta de decifrar o ADN e todos esses trabalhos de Crick, começa-se a descobrir que, afinal de contas, este cérebro, esta genética, é essencial para explicar o comportamento humano. E, por último, esta funcionalidade dos neurónios. Isto é muito novo, sabem? Esta história de conhecer o nosso cérebro é muito novo por uma razão muito simples. É porque até há relativamente 20, 30 anos nós não tínhamos instrumentos para chegar a este órgão do nosso corpo que está protegido de uma caixa craniana de tal forma inviolável que não temos possibilidade de fazer, mesmo as teorias mais ancestrais, mais primitivas da trepanação, de fazer um pequenino orifício para aliviar a pressão sanguínea, desde a ideia de um cérebro que era quase como um radiador do sangue que arrefecia o nosso sangue, tudo isso tem essa explicação. Mas hoje em dia nós vivemos numa outra realidade. Hoje em dia, a técnica, a cooperação, a competition nesta sociedade levou a que alguns elementos, eu pus aí esses 5 que são ferramentas, instrumentos que nos ajudam a perceber esta mesma realidade. Esta conectonomia, que é, no fundo, uma forma de criarmos um cérebro em 3D. Como nós não temos a possibilidade de fazer intervenções e investigar no cérebro vivo, então a ideia será fazer um cérebro similar em 3D que nos dê toda esta realidade. Depois este rainbow, que nos recorda o rainbow, um arco-íris, que é no fundo, através do recurso de alguns elementos da química, da farmacologia, introduzir alguns elementos
tingidores todos os circuitos neuronais, que depois possa, como tem aí essa fotografia, possamos ver para onde caminha cada neurónio, cada axónio e assim descobrir quais são as conexões que eu tenho. Depois, uma outra realidade, a computação. Outro elemento que é essencial para descobrir e para trabalhar em neurociências. A optogenética, que nos ajuda a encontrar já uma forma de ativar áreas do nosso cérebro, não através de uma intervenção mais invasiva, mas através da luz pulsada, e assim possamos perceber melhor como tudo funciona. E depois, esta simulação de um cérebro diferente. Qual foi o resultado disto? O resultado é um cérebro modificado, em que, através da neurogénese, da neuroplasticidade, descobrir que, afinal de contas, o nosso cérebro tem mais alguma coisa para nos dizer, que podemos atualizar, renovar o nosso cérebro, é a experiência que assenta depois a neuropotenciação e o recurso, por exemplo, as smart drugs, que nos ajudam também, de certa forma, também a manipular as nossas memórias e toda a nossa vida. Mas, no fundo, fica-nos ainda esta questão. Como é que nós decidimos? Afinal de contas, se tudo é neurobiologia, onde fica a liberdade do indivíduo? Como é que podemos chegar a essa experiência? E isso só tem uma explicação, e porque o meu tempo já acabou, apenas vos queria deixar esta recomendação e esta ideia geral. Estudar o cérebro não vai aprisionar o homem e retirar-lhe a sua liberdade. Vai-lhe dar uma nova identidade. E o mais importante é esta ideia. E eu aconselho para todos. Keep calm and try to take over the world. Esta é a recomendação de duas figuras muito conhecidas para aqueles que estudam neurociências, que é o Pinky e o Brain. São a história de dois ratinhos em desenho animado, dois ratinhos de laboratório. E então, durante o dia, eles são cobaias de experiências, mas à noite, quando apagam as luzes e o cientista sai do laboratório, começa a ver, o Brain começa a maquinar formas de conquistar o mundo. E mesmo para terminar, deixo-vos com uma animação, uma história que nos revela precisamente este funcionamento neuronal como explicação de uma verdadeira biologia da competição.